Oi, sou a professora Luciane Lima, estou de volta hoje com mais uma dica, como prometido das outras vezes, né? Então, hoje nós vamos falar um pouco de razão e proporção. Então, vamos lá. Ó, razão de dois números, A e B, é o quociente do primeiro pelo segundo. Como assim? Você vai dividir, ó, o A pelo B, ou na forma de fração, A para B. Sendo que o teu B, ele tem que ser diferente de zero. E como é que eu leio isso? Eu vou ler razão de A para B ou A está para B, ok? E se fosse número, professora? Se fosse número? Faz de conta que aqui eu tenho um exemplo, 7 quartos, tá? Então, como é que eu vou ler? Eu vou dizer que 7 está para 4, ok? Bem. Observação 1. A razão, ela deve ser transformada numa fração irredutível. Como assim? Nós já estudamos em outros vídeos, por isso que eu gosto de fazer uma sequência de vídeos, tá? Uma sequência de aula. Então, a nossa fração irredutível é o seguinte, você tem um número, um numerador e tem um denominador, tem uma fração. Então, nessa fração, você vai dividir até onde não dá mais. Onde não der mais para dividir, acabou, você reduziu a fração, certo? Então, a mesma coisa você vai fazer aqui, na razão. Só que, olha o que o exemplo diz para você. Diz assim, determinar a razão entre as medidas de 2 metros e 6 metros. Então, você vai colocar na ordem que aparece, por isso veio o 2 em cima, tá? Uma razão, você coloca na ordem em que aparece na questão. Ó, razão de 2 metros para 6 metros. Aí você coloca o 6 aqui no denominador. Se tu observar, elas estão na mesma unidade, na mesma grandeza. Todas as duas estão em metros. Então, você não precisa transformar, ok? É só dividir normal. É só transformar a fração em uma fração irredutível, ok? Então, olha, já aprendemos nas outras aulas que eu tenho uma fração, eu tenho que transformá-la numa irredutível, até onde não dá mais para dividir. Então, você, como eles são par, dá para dividir todos os dois por quanto? Por 2, professor. Então, quanto é 2 dividido para 2? É 1. 6 dividido para 2, 3. Ok? E como é que ficou essa fração? Como é que eu leio ela? 1 está para 3. Tá? Ó, observação 2. Na observação 2 diz assim, a razão entre duas medidas de mesma grandeza, ou comprimento, deve ser calculada com essas medidas na mesma unidade. Foi o que eu falei lá na questão anterior. Ó, a unidade lá era metro. Todos os dois números estavam em metros. Aqui, nesse exemplo, olha, ele quer que você determine as medidas, só que uma está em centímetro e a outra está em metro. O que eu faço? Ó, você vai ter que transformar, certo? Tu tem 40 centímetros, que está para 8 metros. Então, você vai ter que transformar ou tudo em centímetro ou tudo em metro. Aqui, nesse exemplo, eu escolhi metro. Vou pegar meu centímetro e vou transformar em metro. Eu sei que 1 metro, eles são 100 centímetros. Então, eu quero 8 metros. Eu vou multiplicar por 100. Quantos são 8 vezes 100? 800. Olha, percebe que ficou tudo na mesma unidade? Então agora eu vou colocar tudo aqui, ó. Eu tenho 40 centímetros, já tenho meus centímetros aqui, e tenho meus 800 centímetros também, ó, mesma unidade. Agora eu posso transformar numa fração irredutível. Muito bem. Então, ó, eu posso cortar esse zero com esse, professora? Posso. E ficou o quê? Ficou agora para você transformar numa fração irredutível. Como? Ficou 4 por 80. Todos dois, se você observar, dá para dividir por quanto? Por 4. Ok. Ó, 80, o mesmo número que divide em cima, você também vai dividir embaixo. Ó, 4 dividido para 4, 1. 80 dividido para 4, 20. E como é que eu leio essa razão? 1 está para 20. Tá bom? Ficou entendido? Espero que sim. Muito bem. Outro exemplo. Ó, primeiro exemplo veio tudo em metro. Segundo exemplo, veio 1 centímetro para você transformar em metro ou metro para centímetro. Muito bem. E esse terceiro exemplo, a terceira observação, é a mesma coisa. Só que as medidas, as grandezas, elas vieram, ó, segundo e minuto. Como é que eu faço? A mesma coisa. Qual é a razão? 60 é na ordem que aparece, ó. 60 para 5. Aí você coloca o 5 no denominador. Só que você tem segundo e tem minuto. Como é que eu vou fazer a transformação? Ou você transforma tudo para minuto, ou tudo para segundo. Nesse caso aqui, eu transformei tudo para segundo.
Então, eu sei que 1 minuto são 60 segundos. E 5 minutos vão ser quantos segundos? É só você multiplicar, olha, por 60. 5 vezes 60, 300. E agora, você percebe, novamente, que nós ficamos tudo na mesma unidade, tudo em segundos. Então, como é que vai ficar aqui, ó? 60 segundos está para 300 segundos. Mesma unidade, ok. Agora é só fazer continha. Eu posso cortar esse com esse, professora? Sim, eu posso. Então, ficou como agora? Ficou 6 está para 30. Ainda dá para transformar numa fração redutível? Sim, dá. Então, vamos dividir. Se você observar, todos dois dá para dividir por quanto? Por 6, professora. Então, vamos colocar um 6 para todo mundo, né? 6 dividido para 6 dá quanto? 1. E 30 dividido para 6 dá quanto? 5. E como é que eu leio essa razão? Eu digo que 1 está para 5. Fácil, né? Ó, já trabalhamos o conceito de razão. Agora vamos trabalhar o conceito de proporção. O que é uma proporção, professora? É a igualdade de duas razões, tá? Você vai trabalhar as duas razões, ok? Então, ó, você tem o A dividido para o B, que vai ser igual a C dividido para D. Ou você vai usar, ó, o A está para B, assim como C está para D. Lembrando que o B, ó, o B e o D, eles são diferentes de zero. Significa que o teu denominador, ele pode ser qualquer número, sendo que diferente de zero. Muito bem. E como é que eu leio? A está para B, assim como C está para D. Ok? Ó, proporção é a igualdade de duas razões. Os números A, B, C e D, ó, A, B, C e D, eles são chamados de termos da proporção. O primeiro e o quarto, eles são os extremos, ó, são os extremos. O A e o D são os extremos. E o segundo e o terceiro são os meios, tá? Por isso que nós sempre falamos, ó, os meios pelos extremos, tá? Meios pelos extremos. Vou apagar aqui para não ficar bagunçado o nosso trabalho, não é verdade? Então, ó, numa proporção, ó, a dica é o produto dos meios pelos extremos. Então, você vai pegar daqui para cá, ó, e vai multiplicar. Depois, você vai multiplicar aqui também, tá? Então, você vai dizer que o A vezes o D é igual ao B vezes o C, tá? Meios, lembra? Pelos extremos. A gente sempre aprende isso, né? O que é o meio pelo extremo? É uma multiplicação, tá? Você corta um pelo outro, ok? Vamos aos exemplos. Olha, a questão pede para você assim, calcular x nas proporções. Sempre procura a incógnita, é uma dica, tá? Olha, a incógnita tá para cá, então não é o meio pelo extremo? Então, você vai fazer assim, ó, 6 vezes x, 6x. E 5 vezes 12, quanto é? 60. Aí você coloca aqui. Lembra da aula passada, da equação do primeiro grau? Então, você deixa o x sozinho, certo? Esse número que está aqui depois do igual, ele é o primeiro a ser repetido. E esse aqui está multiplicando. Ele vem para baixo, o quê? Dividindo. E agora diz para mim, quanto é 60 dividido para 6? 10. Viu como é importante voltar sempre na outra aula? Eu gravo sempre uma aula que você vai precisar para outra. Por isso, nosso curso, estamos fazendo um curso, tentando fazer um curso, né, completo de matemática com dicas específicas para você não ter dificuldade, ok? E sempre explicando muito devagar, passo a passo, para que o seu conhecimento ele seja mais abrangente, ok? Muito bem. Próximo exemplo. Para você calcular x nas proporções. Agora, esse aqui, professora, ele está um pouco mais complexo. Você foi longe demais. Não, regra para um, regra para todos. Se você sabe o simples, você vai saber também o complexo. Vem comigo. Olha, lembra aqui, é meio pelo extremo. Então, quanto é 6 vezes A? 6A menos, ó, quanto é 6 vezes 4? 24. Igual, quanto é 4 vezes 15? 60. Muito bem. Agora, é só fazer continha, que você já sabe, tá bom? Olha,
você vai deixar a tua letra sozinha. Lembra da equação do primeiro grau? Muito bem. Ó, quem vem depois? O 60. Esse aqui, gente, ele tá menos. Ele vem para cá, para o outro lado, mais. E quanto é 60 mais 24? 84, professora. Se tá multiplicando, ele vem para baixo, dividindo. Aí, ó, deixa a letra sozinha, como sempre, na equação do primeiro grau. Eu já sei fazer isso de cor, não é verdade? E quanto é 84 dividido para 6? Pronto, 14. Né que não é difícil? É muito simples. Só você lembrar da regra. Regra para um, regra para todos. Ok? Volta. Se não conseguiu, volta a ver as dicas, tá? Obrigada. Até a próxima aula. Lembra de ativar as notificações, se inscrevam. E próxima semana eu trago outro vídeo com outras dicas para você. Tá bom? Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo e que eu responderei, ou por aqui ou pelo Instagram, tá? Fica bem, grande abraço, fica com Deus e até a próxima aula, até a próxima dica.